de nos procurar, nós estamos aqui para atendê-los. A IBMJ não para, nem a pandemia nos parou, continuamos caminhando. Queridos, hoje eu quero olhar com você o Salmo 119, versículo 121. A gente vai ver alguns versículos desse texto. Onde está o controle? Como a gente pode buscar a retidão, buscar ser reto, correto, justo, mesmo em meio ao sofrimento? Será que dá para continuar servindo a Deus, ser reto, ser correto, quando as coisas estão difíceis? Quando passamos por períodos de injustiças? O texto, o salmista diz assim, Salmo 119, 121, perdão. Salmo 119, 121. Fiz juízo e justiça, não me entregue aos meus opressores. Se puder colocar em NVI, fica melhor a tradução. Eu tenho vivido com justiça, eu tenho vivido com retidão. Senhor, não me abandones nas mãos dos meus opressores. Obrigado, Dani. Essa é a declaração do salmista. Eu tenho vivido uma vida justa, reta, mas mesmo assim, tenho passado por um momento de opressão, de injustiça. E quando ele usa essa palavra retidão, retidão quer dizer a qualidade de quem possui um senso de integridade, de justiça, alguém que é íntegro, alguém que tem um caráter íntegro, característica, condição daquele que é reto, que se comporta em favor da razão, da lei, do dever, que é honesto, que é íntegro. E o salmista, então, ele diz nessa porção, eu tenho vivido com justiça, no meio de uma geração de injustiças, eu tenho vivido com justiça, com retidão. E talvez essa é uma fala que a gente pode usar hoje, nesse mundo que estamos vivenciando, nessa sociedade que estamos vivenciando de tantas injustiças, de tanta opressão, que nosso comportamento precisa continuar sendo um comportamento justo, reto. Interessante que o Salmo 119, não sei quantos aqui já leram, se você não leu, eu quero desafiar você a ler esse texto. É o maior salmo da Bíblia. E todos os versículos falam a respeito da palavra de Deus, da lei, dos mandamentos, dos estatutos, dos decretos. Mas esses dois versículos, o 121 e 122, o salmista tira os seus olhos agora da palavra e olha o que está ao seu redor. Então ele agora tira os olhos da palavra e olha para aquilo que ele estava vivendo, as injustiças, as opressões, os seus inimigos, os seus opressores. E quando a gente olha toda essa porção do Salmo 119, a gente vai ver o salmista implorando pela intervenção divina, diante das injustiças que estavam acontecendo. Ele está cercado por inimigos, e sabe qual era a culpa dele, o que ele tinha feito de errado? Nada. A perseguição, a opressão era simplesmente porque ele confiava em Deus e na sua palavra. E depositava sua vida nas mãos de Deus. Como superar o sofrimento? Como superar as injustiças? Ele continua. Garante o bem-estar do teu servo. Promete, Senhor, que o Senhor vai me ajudar. Não permitas que os arrogantes me oprimam. Não deixe que os orgulhosos me façam sofrer. Nesses dois primeiros versículos, ele começa a olhar o que estava acontecendo à sua volta. Então ele olha para os seus opressores, ele olha para aqueles que estavam o oprimindo, os arrogantes, os orgulhosos. Ele pede, Senhor, não permita que essas pessoas, que esse tipo de gente, faça mal a mim. Qual tem sido a nossa oração quando a gente sai de casa?
para mais um dia de trabalho. Quando a gente sai de casa, quando nós vamos para os nossos compromissos, e onde nós sabemos que estamos andando na contramão deste mundo, os nossos valores, o nosso comportamento, o nosso jeito de fazer negócio, nossas atitudes são diferentes dessa sociedade. E enfrentaremos muitas vezes oposições, pessoas não vão compreender o porquê somos diferentes. Ele aqui está dizendo, Senhor, que o Senhor me ajude. Ajude esse servo. Os meus olhos, Senhor, eles até estão fraquejando. Os meus olhos estão até cansados de tanto olhar, esperando, aguardando a tua salvação, o cumprimento da tua justiça. Diante daquele momento de opressão, de perseguição que ele vivenciava ao seu redor, o que ele diz é, eu continuo olhando, aguardando, esperando a ação de Deus, a justiça de Deus, o trabalhar de Deus. Ele ensina a mim e a você qual que tem que ser o comportamento do cristão diante das injustiças. O salmista está clamando a Deus. E o sofrimento dele, a opressão dele, não é porque ele se afastou de Deus, porque ele estava pecando, é porque simplesmente ele era alguém justo, obediente, reto, temente a Deus. E diante das injustiças, diante do momento difícil, ele fala o quê? Os meus olhos continuam olhando e aguardando a ação de Deus. Talvez alguns falariam assim, eu estou fazendo tudo certinho, não está resolvendo, vou fazer do meu jeito. Agora eu vou fazer do meu jeito. Já que Deus não resolveu, eu fiz tudo o que tinha que fazer, cumpri lá todo o protocolo que eu aprendi na igreja, que eu aprendi na escola bíblica, agora eu vou fazer, deixa Deus, deixa que agora eu resolvo. Ele não fez isso. Eu continuo olhando. Os meus olhos estão até cansados de tanto olhar, esperando que o Senhor me salve, esperando, aguardando a tua salvação. Eu creio que o Senhor vai cumprir a sua promessa. Eu acredito nisso. É por isso que eu continuo esperando. Ele tem algo que eu e você muitas vezes precisamos exercitar mais, que é a constância, a perseverança. Nós precisamos aprender mais isso. E é por isso que ele declara, mesmo diante dos opressores, dos arrogantes, dos orgulhosos, eu vou continuar esperando. Mas, pastor, hoje não existe essas coisas. Quando Jesus esteve na terra, ele declarou, a luz veio ao mundo e as pessoas amaram mais a luz do que as trevas. Não foi isso que Jesus falou? As pessoas amaram mais a luz. Não, as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Jesus declarou, as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Quando Jesus veio ao mundo, essa foi a reação das pessoas. E isso continua existindo ainda hoje. E é por isso que quando nós temos a luz de Cristo em nós, essa luz incomoda aqueles que estão nas trevas. No Antigo Testamento havia pessoas assim, que incomodavam porque eram tementes a Deus. Que eram perseguidos simplesmente porque eram tementes a Deus. Aqueles que amam a palavra, que odeiam o mal, que oram com ousadia, vão fazer diferença, mas também vão incomodar. Porque o que as pessoas querem é que você seja como todo mundo. E nós, quando olhamos para a palavra, somos desafiados a ser diferente de todo mundo. Você conhece aquele tipo de gente que tem alegria de ferir os outros, de machucar os outros, de ferir com palavras, com ações, com atitudes? Você sabia que hoje ainda cristãos estão sendo mortos por causa da sua fé? Simplesmente por causa da sua fé. Porque reconhecem Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Reconhecem que a única autoridade sobre a vida deles é Jesus. Não é um governo, não é nenhuma outra pessoa a não ser Jesus Cristo. Aquele que as Escrituras diz e declara que é o Salvador.
E tem pessoas ainda hoje, cristãos, irmãos nossos, espalhados por este mundo, entregando a sua vida, mas não negando a Jesus. E a experiência do escritor do Salmo é bem semelhante a essa, de alguém que está olhando a palavra, confiando na palavra, mas sendo perseguido por isso. Os meus olhos estão cansados de tanto olhar, esperando que o Senhor me salve. Mas quantas vezes a gente não tem essa constância, essa perseverança, e talvez a nossa expressão seria: os meus olhos estão já cansados de tanto chorar, porque o Senhor não faz nada, o Senhor não age, o Senhor não opera. Cadê o Senhor? E aí o salmista diz: trata o teu servo conforme o teu amor leal, e ensina-me os teus decretos. Trata esse teu servo de acordo com o seu amor, ensina-me os teus mandamentos. Não sei se você já percebeu, mas em 2 versículos aqui, uma palavra se repetiu, que é a palavra servo. Esse salmista, esse escritor, ele se reconhecia como alguém que era somente um servo. Servo de Deus. E ele diz: Senhor, olha, me trata conforme o teu amor. Faça da minha vida aquilo que é a sua vontade. Eu estou sendo oprimido, há orgulhosos querendo me pegar, me destruir. Eu continuo esperando no Senhor, eu aguardo a tua salvação, eu sei que o Senhor vai agir, mas faça conforme a tua vontade. Me trata conforme o teu amor. Uma coisa só eu quero: continue me ensinando os teus mandamentos, os teus decretos, para que os meus olhos continuem fixos na tua promessa, na sua palavra. Será que tem sido essa a nossa oração, o nosso comportamento diante das injustiças? O que ele está ensinando para mim e para você é que ele não desistiu de Deus porque ele estava sendo oprimido. Ele não desistiu de Deus. Ele continuou esperando a ação de Deus. Ele continuou desejando ser ensinado pelas palavras, pelos mandamentos, pelos decretos de Deus. As situações difíceis não afastaram ele de Deus, aproximaram ele de Deus. As situações difíceis que passamos não podem nos afastar de Deus, da igreja, da comunhão, dos relacionamentos. Precisa nos aproximar de Deus, nos aproximar uns dos outros. Ele não desistiu de Deus. Ele não desistiu em nenhum momento, ele continuou esperando. É por isso que ele declara, é por isso que ele diz: eu sou teu servo. Eu sou teu servo. Eu amo a sua palavra, porque ela me dá discernimento para compreender os teus testemunhos. Eu sou teu servo. Senhor, me dê discernimento para compreender os teus testemunhos. Me dê sabedoria para aprender a viver a cada dia as diversas situações que a vida nos reserva. Porque haverá momentos em que talvez nós não teremos respostas, não saberemos qual deve ser a nossa ação, o nosso comportamento. Então essa oração tem que ser a nossa oração: Senhor, eu sou somente servo. Mais uma vez ele usa essa expressão, somente servo. Me ensine, me dê sabedoria, para que eu possa conhecer a tua palavra, os teus ensinamentos e continuar me apoiando nela. Em nenhum momento ele ora pedindo para ser livre daquela situação. Ele pede proteção, ele pede para aqueles arrogantes não o destruírem, e ele pede sabedoria. Se tem uma coisa que nós precisamos pedir muito hoje a Deus, é sabedoria. Talvez você tenha pedido tantas coisas, mas e a sabedoria? A sabedoria para ser alguém que sabe controlar as suas emoções, que sabe controlar os seus relacionamentos, que sabe responder aos ataques que a vida e as lutas nos reservam. Talvez essa é a oração que a gente precisa começar a fazer. Senhor, dá-me sabedoria. E quantos se acham tão sábios
E algumas coisas acontecem, a gente toma algumas atitudes e a gente olha para trás, olhamos e falamos, fui eu mesmo que fiz isso, que tomei essa atitude, que falei aquilo, porque nós precisamos a cada dia dessa sabedoria. E Deus é tão bom, que Ele fala lá em Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele vai distribuir liberalmente a todos aqueles que lhe pedirem. Então, querido, peça essa sabedoria para Deus. Peça cada dia essa sabedoria. E ele continua no versículo 126. Já é o tempo, Senhor, de agires, pois a tua lei está sendo desrespeitada. Ó Senhor Deus, agora é o tempo do Senhor agir. A tua lei está sendo desobedecida, desrespeitada. Quando olhamos para o nosso mundão, para os valores que estão sendo levantados, para as bandeiras que estão sendo levantadas hoje, a palavra de Deus, ela está sendo respeitada ou desrespeitada? Hoje, infelizmente, falar que acreditamos nos ensinos desse livro, para alguns, isso é maluquice. Como eu e você podemos dizer que somos sábios e ainda acreditamos num livro desse, como diz alguns, um livro antigo? Já que os tempos mudaram, as coisas mudaram, tudo mudou. Tem coisa aqui que a gente não precisa mais seguir. Mas, querido, nós não vamos deixar de pautar a nossa vida pela palavra. E mesmo que ela continue sendo desrespeitada, desacreditada, nós continuamos acreditando nela. Sabe por quê? Porque a nossa escolha vai ser como a do salmista. Eu continuo amando a tua palavra, os teus mandamentos, muito mais do que o ouro, mais do que o ouro puro, mais do que qualquer outra riqueza. A coisa mais importante para mim é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eu amo os teus mandamentos. Eu amo os teus mandamentos. Mas e você? E eu? Será que a gente pode fazer essa declaração? Eu amo a tua palavra mais do que tudo. Eu amo a tua palavra mais do que o ouro. E quando é usado aqui o ouro, é porque queria mostrar que é algo de muito valor, que pode encher os nossos olhos, que pode enganar o nosso coração. E quantas pessoas hoje estão destruindo as suas vidas porque estão olhando somente os bens materiais, a questão financeira. E o salmista diz, eu posso ter todo o ouro mais puro, mas a palavra eu amo muito mais do que o ouro. A presença de Deus e a vida com Deus para mim é muito mais importante. É muito mais importante. E é por isso que ele declara. Por isso, por amar a palavra muito mais do que o ouro, eu considero justo, correto, direito, os teus preceitos, os teus ensinamentos. E eu odeio, eu detesto os caminhos da falsidade. Na minha outra versão aqui, os caminhos da mentira. Eu odeio, eu detesto. Eu não troco a palavra e os ensinos da palavra por qualquer caminho que me leve à falsidade, à mentira, a uma vida de ilusão. Querido, como nós estamos hoje? Como estão os nossos olhos hoje? Como estão os nossos valores hoje? O ouro nas Escrituras é símbolo de riqueza, de abundância de posses. Contrariando a lógica do mundo, onde pessoas até tiram a vida por conta de bens materiais, de ter mais do que o outro, mostrar que eu tenho mais posses. O Evangelho moderno ensina
que Deus está ao nosso serviço e precisa nos dar tudo o que queremos, o salmista encontraria tudo isso e diz: olha, muito mais do que o ouro, do que toda a riqueza deste mundo, eu amo a sua palavra, os seus mandamentos. Tem pessoas hoje que querem Deus por causa daquilo que Deus pode dar a elas, e buscam Deus por conta daquilo que Deus pode dar a ela. Nós falamos aqui das bênçãos, mas nós não buscamos Deus somente porque Ele nos dá bênção. Nós buscamos a Deus porque Ele é Deus que nos ajuda, que nos ampara, que nos fortalece, e simplesmente por isso as demais coisas são acrescentadas de forma natural. Mas eu não busco Deus porque eu quero receber somente as bênçãos. Mas quando esses valores estão invertidos, eu busco Deus pelo que Ele pode oferecer. E quando as minhas necessidades são satisfeitas, eu deixo Deus. Não foi essa a escolha do salmista. A escolha do salmista foi: eu estou sendo oprimido, eu estou sendo perseguido. Há orgulhosos, há arrogantes, há pessoas que estão me apertando, mas eu, Senhor, eu continuo sendo justo, eu continuo sendo reto. A sua palavra está sendo desacreditada, desrespeitada, mas eu continuo amando ela. Eu não abro mão. Eu creio nessa promessa, eu creio nessa palavra, e é por isso que eu continuo olhando e aguardando a sua salvação, a ação do Senhor. E sabe por que ele consegue declarar isso? Porque para este homem, ter Deus era melhor do que tudo. Talvez você pode ter tudo o que o dinheiro pode dar, mas há coisas que o dinheiro não pode te dar, que é a paz, a certeza da vida eterna, a certeza de que a presença de Deus está com você. Isso só Deus pode te dar. Portanto, a minha escolha nessa noite é: Senhor, é a tua presença que eu quero, muito mais do que o ouro. É a sua palavra que eu quero. E se essa também é a sua vontade, a sua escolha, eu convido você a ficar de pé e vamos declarar isso. Senhor, eu te quero mais do que tudo. A tua presença é o que eu mais anseio. Vamos dizer isso? Vamos fazer dessa canção a nossa oração?